Meu nome é Stephanie, tenho 29 anos, sou aluna do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Cruzeiro do Sul. Esse é um trabalho da disciplina de Comunicação Comunitária e Terceiro Setor, chamado Lembranças de Família. A pessoa de quem eu decidi falar nesse trabalho é minha avó, Dona Aurora da Silva Tomás, que nasceu no dia 16 de novembro de 1941 na cidade de Cambará. A minha avó perdeu a mãe muito cedo e foi morar com seus tios na cidade de Maringá. Posteriormente, ela se mudou para a cidade de Rolândia, onde conheceu o meu avô, seu Afrânio, e lá eles fixaram residência e tiveram seus 5 filhos, a minha mãe, Rosimara, e meus tios, Rosângela, Itamar e Luiz Carlos. A minha avó, ela era costureira e atuou na área por mais de 50 anos. E durante muitos anos ela teve seu salão na região central da cidade de Rolândia. E ela era conhecida na cidade como Dona Aurora Costureira. A minha avó e meu avô moraram durante alguns anos de aluguel e em outras cidades, até que eles se estabeleceram em Rolândia e compraram um terreno no Jardim Planalto, que era um jardim que estava iniciando na época. De acordo com meu avô, seu Afrânio, a casa deles foi a segunda casa a ser construída no bairro na época. Só tinha mais uma casa lá quando eles mudaram para lá. E os dois sempre foram muito ativos na comunidade. Eu lembro que mesmo quando eu era criança, os dois sempre fizeram parte, desde a fundação da associação do bairro, a primeira diretoria, eles fizeram parte. Sempre ou meu avô ou minha avó eram presidentes da associação ou faziam parte da diretoria, do conselho diretor do bairro. E eles lutaram muito por melhorias, pois o bairro no início era numa região de chacras, não tinha vias de acesso, não tinha asfalto, não tinha iluminação. E eles sempre foram muito ativos na questão social em busca de melhorias para esse bairro e também para auxiliar a comunidade deles. Minha avó sempre foi uma pessoa muito organizada, ela sempre tinha tudo anotado, ela sempre procurou fazer as atas nessas reuniões, mesmo na época, quando eles iniciaram, que os moradores que faziam parte da associação não tinham muito estudo, então ela solicitava para os filhos, para minha mãe, para minhas tias, para que sempre fosse feita a ata da reunião, for em busca do CNPJ da associação de moradores, para que tudo fosse feito corretamente. Ela brigou muito para conseguir, ela junto com meu avô brigaram muito para conseguir as melhorias para o bairro, conseguiram o bairro fosse asfaltado, que fosse colocada iluminação, a sinalização e posteriormente até eles conseguiram com que fosse aberta uma outra via de acesso numa área até que era um terreno particular e junto à prefeitura eles conseguissem abrir mais uma via de acesso que se tornou uma das principais vias de acesso do bairro, não só para ele como para outros bairros que surgiram posteriormente ali na região. O fato de que eu me recordo quando eu era criança é que em frente à casa dos meus avós havia um telefone público e segundo minha mãe me contou, esse telefone foi um dos poucos telefones públicos que havia no bairro na época. Então o que acontecia? Quando alguém precisava falar com alguém no bairro, eles ligavam para esse telefone e muitas vezes a minha avó que atendia, como era na frente da casa dela, sempre que o telefone tocava ela ia atender. Então ela saía para chamar quem era a pessoa para quem era a ligação, ou pedia para um dos filhos chamar a pessoa para quem era a ligação. Em meio às suas lutas, minha avó, Dona Aurora e o seu Afrânio, meu avô, eles conseguiram junto à prefeitura a doação de um terreno no bairro para a construção do salão comunitário, do salão nobre ali para os moradores do bairro, por meio da associação. E nesse terreno eles fizeram contatos, conseguiram recursos, construíram um salão comunitário, construíram posteriormente um parque infantil, uma quadra de futebol de areia. E eles sempre lutaram para manter esse salão, para cuidar dele, para pagar suas despesas, os seus custos. E a luz, a água, esse tem de pagar direto. Já teve aqui 2 anos consecutivos dando tinha catequese, né?
todo sábado de manhã tinha, mas nunca tivemos ajuda, digo assim, de algum órgão para cuidar do centro comunitário, não. Eu lembro que minha avó fazia pizzas, ela fazia as promoções de venda de pizza. Então ela preparava essas pizzas e saía vendendo de porta em porta, ou outros moradores que faziam parte da associação saíam vendendo essas pizzas com eles de porta em porta, oferecendo para conhecidos e de outras regiões da cidade também, que era por meio desse dinheiro arrecadado que eles mantinham as despesas do salão, poderiam fazer outros investimentos. A minha avó sempre foi uma pessoa muito ativa, ela sempre esteve muito presente em campanhas sociais, sempre batalhou, buscou ajudar quem precisasse de ajuda, que estivesse perto dela, sejam moradores do bairro, sejam pessoas conhecidas que às vezes estavam enfrentando alguma dificuldade, ela sempre fazia tudo que podia para poder ajudar essas pessoas. E ela participava das reuniões de associações que havia pela cidade, ela participava das sessões da Câmara, acompanhava o que estava sendo discutido. Ela chegou a ser candidata a vereadora em 2004. Ela foi a representante da Associação do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Rolândia em 2015. Ela faleceu no dia 1º de março de 2020. Ela foi vítima de um infarto. E um dos seus grandes sonhos, foi uma conquista dela, foi a unidade básica de saúde do Jardim Planalto. Durante muitos anos ela batalhou em busca da construção dessa unidade básica de saúde e a unidade começou a ser construída em 2019. Então ela não teve a oportunidade de ver a obra finalizada, pois ela faleceu pouco antes da finalização da obra. No entanto, os moradores do bairro, que sempre tiveram muito apreço por ela, eles fizeram um abaixo-assinado que contou com mais de 200 assinaturas, solicitando que o nome dela fosse dado à unidade, que já estava quase pronta na época que ela faleceu. E o projeto de lei foi aprovado com unanimidade na Câmara de Vereadores da cidade de Rolândia e hoje a UBS do Jardim Planalto leva o nome da minha avó, Aurora da Silva Tomás. E essa unidade atende os moradores da região desde novembro de 2020.